Vai. Croquete. Fala galera, tá começando agora mais um Pode Crer, o meu, o seu, o nosso podcast. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa Mãe, Maria Santíssima. Eu sou o Sérgio. Eu sou o Gustavo, perdão. Eu sou o Lucas. E é isso aí, puxa a vinheta. Sobre Nossa Senhora, como o Sérgio já colocou no começo desse episódio. E é muito importante a gente entender o papel de Maria na salvação, o papel de Maria na redenção de todos os homens e mulheres, né? Eu sou apaixonado pela passagem do anjo Gabriel, né? Como as pessoas podem ver, eu tenho 3 Bíblias em casa e as 3 Bíblias elas estão rabiscadas, né? Elas estão sublinhadas nessa passagem, porque essa passagem ela é maravilhosa. O anjo ele aparece, né, a Virgem Maria e ele faz, né, aquela saudação maravilhosa, né, que ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E assim, quando ela é convidada por Deus, né, a fazer a doação da sua vida para Deus, né, a doar a sua vida, né, a receber em seu ventre o menino Jesus, né, que ele queria salvar toda a humanidade. Maria, ela é uma mulher que ela é decidida a fazer a vontade de Deus. Tanto é que ela pergunta, né? Mas como isso vai ser feito? Né? Ela não é uma pergunta de dúvida, de dúvida, digo assim, de incredulidade, mas é uma dúvida do sentido, o que o Senhor mandar fazer, eu faço. É uma pergunta muito direta. Maria é decidida a fazer a vontade de Deus. E aí o anjo fala, né? Eis que o Espírito do Senhor virá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E assim ela recebe em seu ventre, né, a graça de Deus, né, o Todo-Poderoso. O céu todo se resume ali no ventre de Maria. Por isso que tem aquela frase que eu acho assim espetacular, que diz assim, né, que se a terra que Jesus pisou é santa, você imagina o ventre que gerou ele, né? E ela é a escolhida, né? Isaías já tinha profetizado, eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho. Gênesis já tinha profetizado, lá no começo da criação, né? A gente sabe que Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, eles foram escritos 400 anos, cerca de 400 anos antes da vinda do Messias, né? Acho que é isso. O Gênesis a partir do capítulo 12 é mais antigo ainda, mas do 1 ao 12, do 1 ao 11, ele é um pouco mais recente, vamos dizer assim. E lá Deus já tinha falado, né? Colocarei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua geração e a dela. E Maria, ela vem sendo prefigurada, ela vem sendo comentada a Bíblia toda, né? E se a gente ler de Gênesis a Apocalipse, que eu convido você a ler, você vai ver a figura de Maria sendo profetizada, né? A esposa dos cantares, né? Quem leu o livro dos Cânticos sabe que é um livro assim bem apaixonado, né? É um livro onde os esposos e as esposas cantavam uns pelos outros, né? Então você vai lendo, você vai vendo, nossa, né? Isso aqui fala um pouco de Maria, né? Como a gente tem aquela música, né? Ai Jesus, como que é o nome da música? Que ela vem cantando assim, quem é essa que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, né? Isso é no Cantares, né? Então, né, o Cântico dos Cânticos, aliás. Falo Cantares, que é mais fácil de falar. Então tá, né? Mas a Virgem Maria, ela já foi sendo profetizada e ela foi sendo preservada. A gente tem na igreja o dogma da Imaculada Conceição. É um dogma que ele, né, foi promulgado pelo Papa Pio XI, pela bula Inefabilis Deus. E é um dogma que fala que Maria, ela foi preservada de todo o pecado, né? Se a gente lê se a gente lê o Evangelho de Lucas lá no Magnífica, a gente vai ver que ela diz assim, vou até pegar aqui: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva.
em Deus, meu Salvador. Maria, ela não se retira da graça de ser salva. Você percebe que Maria continua sendo salva. Maria foi salva pelo seu filho também. Só que, aí isso é algo assim que às vezes explode a cabeça das pessoas. É um dogma, né? Porque É o dogma da fé. Os méritos da cruz de Cristo Exato. alcança Maria De maneira atemporal. Então, Então os méritos de Cristo são derramados também sobre a vida dela de maneira atemporal. Isso é bonito de falar. É O que porque quer dizer de maneira temporal? Que significa que ela não precisou. Não foi no mesmo tempo Isso. ali? é tipo assim, Maria, para ela ser mãe de Jesus, ela tem que nascer antes de Jesus, certo? Assim, nascer, porque Deus, ele é Deus. Então, os méritos da cruz de Cristo, que vai acontecer 33 anos depois de Jesus nascer, alcança Maria lá no ventre, lá na concepção ventre dela, no de ventre Ana. de Santa Ana. Porque Por isso que ela é preservada. porque para Deus poder ser gerado em Maria, Deus ele não vai se fazer presente numa mulher pecadora. Então ele preserva Maria, deixa ela intacta, imaculada, para que assim, de uma mulher concebida sem pecado, possa vir o Filho de Deus. Eu acho isso incrível. Isso é cara. maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se eu não me engano, é o livro de Jó que fala assim: acaso pode sair o puro do impuro? E essa afirmação de acaso pode sair o puro do impuro já mostra que Deus ele não iria, ele todo poderoso, todo santo, todo magnífico como ele é, ele não ia sair de algo impuro, né? Então por isso que a gestação de Jesus, né, ele é uma gestação toda pura, é uma gestação toda santificada. E por isso ela é preservada de todo pecado, porque Deus, como sendo todo puro, ele não ia escolher qualquer pessoa. É por isso que tem aquela frase também, Maria concebida sem pecado, Exato. rogai por nós. Isso é muito legal. Eu- Essa parte eu não sabia. É muito louco. Eis aí, ó, o primeiro dogma, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Confirmado por ela Depois foi em Lourdes. em Lourdes, né? Isso. Ela disse para Santa Bernadette assim, meu francês tá meio enroscado, mas ela diz assim: Je suis l'Immaculée Conception, né? Você fala francês? Eu sou, não. Você falou que tá meio Essa enroscado, frase, caramba. essa falou frase, também enroscado, essa, ele falou porque assim, assim, essa frase, ela, Nossa Senhora diz para Santa Bernadette Soubirous, só que Santa Bernadette Soubirous ela não falava francês. Ela era francesa de nascimento, né? Porque nasceu na França, mas ela falava um dialeto ali da França. E quando o dogma foi promulgado lá em 1854, né? A mensagem não chegava muito, né? Tipo assim, não tinha meio de comunicação tão rápidos quanto nós temos hoje, né? Tipo assim, se o Papa Francisco promulgar um dogma hoje mesmo a gente já sabe que ele promulgou um dogma, mas naquela época era mais difícil. Demorava mais. Exato. E o clero sabia, né? Porque vai passando de diocese em diocese, paróquia em paróquia. Mas quando Nossa Senhora fala isso para ela vai repetindo isso até o padre, né? Aí ela fala, né? O padre pergunta, né? Pergunta para essa mulher aí, quem que ela é? E aí Nossa Senhora fala, eu sou a Imaculada Conceição. Ela mesma confirma o dogma que foi promulgado 4 anos antes. 4 anos antes. 4 anos antes. Aí, É muito louco. Essa é a primeira devoção mariana. Nossa Senhora de Lourdes, viu? Que a gente tá falando agora. Pode ir. Bom, acho que isso já deu uma boa introdução, né? Bastante informação, mas vamos começar então no tópico quem foi Maria, né? Exato. Vou começar falando bem superficial, mas depois vocês podem complementar. A Maria foi a mulher concebida sem pecado, né? Ávia cheia de graça, onde Deus encontrou graça perante Maria, né? E a partir desse momento deu a missão de gerar o próprio Salvador, o próprio Deus do seu ventre, para a expiação do pecado da humanidade. Esse é o mistério, é o principal mistério também da nossa fé, né? E a gente vê também a importância de Maria, né? Para a igreja, né? A importância da santidade de Maria também para a igreja. Já ouvi uma frase também dizer, falando que Maria amou mais a Deus do que todos os santos juntos, né? Então a glória de Maria é muito mais, vamos dizer assim, Resplandecente. Resplandecente do que todos os santos juntos. Então é um mistério muito profundo e a gente consegue ver o tamanho da importância, né, de Nossa Senhora, né? Para a igreja, para ter devoção, intercessão de Nossa Senhora na nossa vida, né? A própria Mãe de Deus que gerou o próprio Deus dentro de si nesta terra para nos salvar. Alguém quer complementar? É legal isso, porque no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís ele fala que Deus ele não precisava de Maria. Ele podia, no estalar de dedo, se fazer homem, isso, aquilo. Mas o livro fala que ele quis precisar de Maria.
ele até compara que, para você que acha que a gente existe algum tipo de adoração à Virgem Maria, não é a adoração que a gente faz, é uma veneração. A gente, como católico, nós sabemos que Maria, perto de Deus, ela não se compara nem a um átomo, sabe? Então, tipo, isso está aqui no livro da Verdadeira Devoção. Maria, perto de Deus, ela não se compara nem a um átomo, porque Deus é Deus e Maria é uma criatura, entende? Mas Maria, perto de nós, aí já é outra história. Já é outro É outra história. Deus, ele é tão perfeito que ele quis precisar de Nossa Senhora. Ele quis precisar da Virgem Maria, mesmo ele não precisando assim necessariamente, porque ele é Deus e ele é onipotente, né? Ele pode tudo. Aí também a gente vê a importância do sim de Maria, né? Lá daquela seita, fazer parte desse plano salvífico de Deus para a humanidade, né? Então, se não fosse pelo sim de Maria, né? Não sei nem, tipo, não tem nem como a gente saber como seria. Então, é muito estranho. Você entra num paradoxo, você começa a criar a teoria, putz, se não fosse Maria, a gente ainda tá lá no meio do pecado, isso aqui na lama. E é muito lindo, porque tem uma frase uma palavra, uma expressão, algum adjetivo, não é adjetivo que fala, mas é um título de Maria que diz que Maria é a porta do céu. E esse foi um dos títulos que eu acho muito, muito lindo, assim, porque eu tava vendo um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele falava sobre uma escada do paraíso, que Jesus é a escada do paraíso. Só que de nada adiantaria você subir essa escada e chegar lá em cima e não ter uma porta para você entrar para o céu. Então Maria, ela é a porta, tanto a porta que traz Jesus até nós, como a porta que faz com que a gente suba até o céu. Porque Jesus, ele quis vir até nós através de Maria. Então nada mais justo que a gente vá até Jesus através de Maria também, porque ela é nossa intercessora, ela é nossa mãe. Nos pés da cruz, quando ela estava lá, Jesus olha pro discípulo amado e fala: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. O lindo disso é que a gente pode se colocar na forma daquele filho e tomar isso para nós. Tipo, Lucas, eis aí tua mãe. Gustavo, eis aí tua mãe. E a passagem fala que aquele discípulo levou a Maria para casa e cuidou dela. E ela cuidou dele. Então, isso eu sempre acho lindo isso, porque é uma forma da gente poder estar mais próximo de Maria, mais próximo de Jesus. Maria é tão incrível que, cara, não tem nem muitas palavras para poder falar dela, porque você tem muita coisa para falar, mas não existe palavras assim que você possa se expressar para poder demonstrar todo esse amor que a gente tem por ela. Então é muito incrível. Maria, mãe de Deus, e é uma mãe tão perfeita que Deus deu essa mãe pra gente também. Olha que incrível isso. E é outro dogma também, Maria, mãe de Deus. Só que antes disso tem a virgindade de Maria. Tem? Quer comentar sobre isso? Exato. Primeiro eu queria falar o seguinte, que como o Lucas colocou, né, ela é uma mulher toda pura. Quando ela foi chamada, ela tinha cerca de 14, 15, 16 anos. E isso é, assim, extraordinário. Você vê uma menina que não tinha estudos muito apurados por ser mulher, né? As mulheres em Israel, elas não tinham um estudo bem detalhado da escritura, né? Porque Israel é uma sociedade patriarcal, né? Então, ou seja, os homens que estavam sempre à frente das coisas no templo e tudo mais, mas ela amava Deus, e esse amor que ela tinha por Deus permitiu que ela desse o sim dela, né? Existem santos, né? Lógico que isso não é assim 100% gente digno de fé, vamos dizer assim, mas é algo assim que a gente pode pensar, né? Que ela ela queria servir, né? Sendo ela tão amável com Deus, né? Acho que, se eu não me engano, é Beata Ana Catarina Emmerich, ela fala que Nossa Senhora, ela tinha um coração tão servidor que ela falava para Deus às vezes, né? Senhor, que quando o Messias vier, que eu possa ser a serva dele, né? Que eu possa ajudar a servir o Messias. E essa graça que existe no coração dela, né? Essa grandeza que existe no coração dela de servir, fez com que ela fosse tão cheia da graça, né? Então, Deus olhou para Maria, né? Desde o princípio. E existem, né, algumas aulas de teologia, algo assim, né? Tipo assim, principalmente em Mariologia, eu tinha um professor que ele falava assim, que mesmo que a humanidade não tivesse pecado, o Filho de Deus viria ao mundo.
que foi para isso que nós somos criados, para termos comunhão com o Filho de Deus. Excelente. Só que assim, né, a gente foi, né, a gente pecou, né, nós tivemos Eva, né, a mãe de todos os viventes, né, e nós vemos em Maria o oposto de Eva, né, até no nome, ave, né, mas muito mais do que isso, né, tipo assim, Eva foi uma criatura criada por Deus, sem pecado nenhum, né, só que Eva desobedeceu e nisso o pecado entrou. Maria fez o contrário, Maria obedeceu, né. Até houve uma visita do anjo. Exato. É muito incrível, porque Eva foi criada toda pura, isso, aquilo, só que aí ela teve a visita do anjo e ela ouviu a voz do anjo, que era o quê? Era Lúcifer. Maria foi criada toda pura, isso, aquilo que a gente já sabe, que a gente acabou de falar, e ela teve a visita do anjo, o anjo Gabriel. E no sim de Maria, ela desatou o nó feito por Eva. Então, isso é incrível. O título de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Exatamente. Outra aparição aí. Outro título. Outro título. Tá, o dogma da virgindade perpétua. Maria, ela é sempre virgem, por isso que nós falamos, bem-aventurada, sempre Virgem Maria. Mas esse dogma, ele tem três graus, vamos dizer assim. A virgindade antes do parto, a virgindade durante o parto e a virgindade depois do parto. Né? A igreja crê nos 3 graus dessa virgindade. Algumas denominações cristãs creem em 2 graus, né? Que ela continuou virgem durante o parto, né? E ela sendo toda virgem, né? Porque ela era um templo sagrado de Deus, né? Ela se preservou, ela se reservou, né? Ela poderia ter tido outros filhos? Poderia, mas por obediência, por amor, por ser algo tão sagrado, ela disse, né, ela e São José, né, eu tenho certeza que eles tiveram essa conversa. A grandeza de São José, exato, né, cara? Eles foram fiéis no celibato, né, mesmo sendo casados, né, porque isso não seria pecado se ela tivesse outros filhos, porque ela era casada. Mas eles tiveram essa conversa, eu tenho certeza disso, eles conversaram e eles viram, não, isso é muito sagrado. O Filho de Deus veio ao mundo por essa mulher, né? Então, nós somos filhos espirituais de Maria, né? Quando as pessoas dizem, né, a Virgem Maria teve sim outros filhos, né? Maria teve outros filhos, você pode falar assim, claro, eu sou um deles. Olha eu aqui. E toda a igreja, porque assim, isso eu achei muito legal. Cristo, quando ele foi crucificado na cruz, não foi só a cabeça dele, foi o corpo de Cristo também. E a igreja é o quê? Como diz São Paulo, a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, assim como Maria não gerou só a cabeça de Cristo, mas gerou também o corpo de Cristo, Maria também gera cada um de nós em Cristo. Isso é muito legal da gente refletir e ver que, por mais que ela é a Virgem das Virgens, né, ela ainda assim é mãe, né, ela possui a maternidade por excelência e essa maternidade dela chega a todos nós. Né? Da Virgem, Mãe da Humanidade. Nossa, isso é lindo. Isso é lindo, cara. E agora, cadê, gente? Eu subi com o papel. Bom. Boa. Isso, essa é a Virgem Maria, né? Uma mulher prometida em casamento, como naquela época tinha, né, essas promessas, arranjos de casamento, né? E ela foi prometida. Que na época também, como você falou, né, não tinha muito estudo teórico, acadêmico ali, mas mais do que isso, ela tinha amor, tinha fé e tinha vontade de servir, né? Exato. Isso foi o suficiente. Eu acho que assim, o canto mais bonito da Bíblia é o Magnífica, né? Você vê trechos do Magnífica que são do livro de Esther, dos livros mais antigos, né? E ela recitou aquilo com uma fé, né? O próprio Deus recitou aquilo né, dela. Cara, com amor, porque você lê assim, você sente aquele amor, parece que você consegue escutar a voz dela cantando lá naquele momento, junto ali com Santa Isabel ali, parece que essa canção que saiu do ventre dela, Jesus, assim, passou pela voz dela, ela cantando, vem e ecoa até o nosso coração, até o dia de hoje, cara. Isso é incrível. Por isso que às vezes a gente não entende, né, quando as pessoas não aceitam a devoção mariana, né? Ela mesma disse, né, doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurado, né? Não significa que todas as pessoas de todas as gerações, mas em todas as gerações terá pelo menos uma pessoa que me proclamará bem-aventurado, porque sabe que a graça de Deus que habita no coração de Maria foi diferente da graça de Deus que habita no nosso, né? Porque assim, ela se entregou por inteiro, ela se deu por inteiro, ela se entregou de corpo, alma e falou, né, eis aqui a escrava. Ela se diminuiu diante da graça de Deus. Sim. Porque ela falava assim... Isso é um detalhe muito legal também, porque a gente percebe
o qual as verdades de Deus são diferentes do que a gente pensa, né? Quando Jesus fala, por exemplo, quem quer ser o primeiro, que seja o último, né? Ou seja, quem quer ser o maior, que seja o menor. A gente vê esse exemplo em Maria. Maria, ela se fez humilde, se fez serva, se rebaixou diante de Deus, e hoje ela é a santa de maior glória no céu. Exato. Né? O culto a Maria é um culto diferente do culto aos outros santos. Exatamente. E isso a gente vê também essa diferença, inclusive, na queda dos anjos, quando Lúcifer queria ser maior que Deus, né? Não queria se rebaixar a Deus. Lúcifer sendo o anjo de luz, sendo o anjo resplandecente, sendo o anjo da mais alta hierarquia, e ele quis se fazer superior, né? Mas não. Para Deus a gente se rebaixa, a gente se humilha, a gente vira servo, mas depois a gente é glorificado. Amém. E caminhando, né, para esse episódio, vamos dizer assim, né? Pra gente estar caminhando nesse episódio e falando dessa humildade, a gente não pode esquecer de uma coisa assim, né? Que Jesus propriamente disse o segredo de Maria. Né? Jesus, ele, se eu não me engano, no Evangelho de Lucas, Jesus está pregando no meio de uma multidão e uma mulher levanta e grita assim: bendito são o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, né? E reconhecendo, né, que a grandeza do Filho de Deus. Mas aí Jesus, ele diz assim: antes, bendito é quem ouve a voz de Deus e põe em prática. Então, ali ele já revela o segredo de Maria, né? Antes, bendito é quem ouve a voz de Deus e põe em prática. Até mesmo nas passagens da Bíblia, tipo, se você lê de forma correta, se você entender aquilo ali nas pequenas passagens que fala: e Maria ouviu a palavra e guardou no seu coração, você vai entender que aquilo ali, sabe? Você escuta a palavra de Deus, você guarda no seu coração e você vive aquilo com amor, como diria Santa Teresinha, com amor. Se você fizer isso, tá a chave ali. A chave amor. do Evangelho, né? Da vida do Evangelho. A chave do segredo não é você fazer grandes coisas, não é você fazer aquelas pequenas com amor. Você olha a Virgem Maria, que, como a gente já tinha falado, não tinha estudo nem nada, mas com certeza o amor que ela colocava nas obras que ela fazia por Deus, ou até mesmo o amor que ela deu naquele sim, cara. É superior a qualquer coisa. É superior a qualquer Porque coisa. você pensa assim, as pessoas são chamadas por Deus a fazer uma missão, e depois que elas cumprem aquela missão, né, elas agradecem: ó, Senhor, eu consegui. Olha, Senhor, eu fiz isso, né? Moisés, por exemplo, né? Ele foi chamado a Deus para ser o libertador de Israel do Egito, né? E aí chegou lá, ele só não entrou em Canaã, ele morreu ali em Canaã, mas ele cumpriu a missão dele. Ele falou: olha, é isso que o Senhor quer. Nossa Senhora, ela tinha uma missão, né? A missão de gerar o Filho de Deus, educar o Filho de Deus, e ela podia simplesmente falar assim: olha, o menino já está com 30 anos, já saiu de casa. Já saiu de casa, Beleza. tá lá pregando, tá Tô falando pronto. lá assim, as coisas lá, você tá andando pelas águas, tá se cuidando Já é sozinho. independente. É isso, ó. Mas a diferença é que ela é mãe. E ela, sendo mãe, ela quis permanecer até o final. E no final, quando aos pés da cruz ela recebe, né, como o Sérgio falou, né, a maternidade de toda a humanidade, né, os santos dizem, né, que Maria foi o último tesouro que Deus deixou para nós na sua vida terrena, né? E aos pés da cruz Jesus diz assim: eis aí tua mãe, mulher, eis aí seu filho. E esse tesouro, né, ela abraça essa missão, né? Ela fala assim: não, já que você está me mandando ser mãe de todos eles, eu vou ser mãe de todos eles. Existem pessoas, né, que estudaram bastante, muito mais do que nós, e eles falam assim que nos tempos apostólicos, né, os apóstolos chamavam Maria de mãe. Eles consideravam ela como mãe, né? E esse considerar como mãe, daí vem a nossa devoção, né? Papa João Paulo II, né, hoje santo, ele falou assim que aos pés da cruz nasceu a devoção mariana. Foi quando Jesus instituiu Maria como mãe de toda a humanidade. Aí Tem nasce até aquela música aí. a devoção mariana. Se a saudade aperta ainda o seu coração, se a estrada é deserta e não parece ter fim, hoje deixo contigo força e direção. Olha pra ela e espera por mim. Não temas em recebê-la por mãe. Nossa, cara, É bonito demais. Como diria o padre Paulo Ricardo, é lindo ser católico, cara. É lindo ser católico. É lindo ser católico. E a igreja sem uma mãe, né? Eu tô lendo esse livro, tá? Convido todos a comprarem. Não tô fazendo propaganda. Fala aí pro pessoal. O nome é Salve Santa Rainha, do Scott Hahn. E ele começa falando assim que nós somos membros da família de Deus. E toda família, né? A gente vê na Santíssima Trindade, eles possuem a paternidade, a filiação e o vínculo, que é o amor, que é o Espírito Santo. Mas uma família seria incompleta, a família de Deus, né? Que é toda a igreja, a família ela seria incompleta
se não fosse sem a maternidade, né? Se existisse sem a maternidade. Por exemplo, você vai no apartamento de um homem solteiro, você pode ver lá, as coisas estão organizadas, às vezes organizadas, mas não tem aquele toque feminino. E a gente precisa do toque feminino. A gente precisa daquela beleza que traz o toque feminino. Precisa desse cuidado. Exato. A maternidade é isso. E Nossa Senhora, como mãe de toda a igreja, ela traz esse toque feminino, né, essa maternidade para as nossas vidas. E aí a família de Deus se torna completa, porque nós temos a paternidade, que é do Pai, né, e nós temos a maternidade que vem da Virgem Maria. Nós somos os filhos, né? Somos os filhos. É lindo, é lindo. É isso aí. E agora, a Virgem Maria, mãe de Deus, correto? Isso. A gente vai falar agora? Tá, beleza. Deixa eu ver o tempo tá ok. Tá um pouquinho apertado, mas Tá, mas dá Tem as pra gente devoções, desenrolar um os pouco terços, ainda. títulos. Dá pra gente desenrolar um pouco ainda, falta esse e mais um. A Virgem Maria. A Virgem Maria, como a gente comentou, ela é mãe de Deus. Existiam pessoas que falavam que Maria era mãe de Jesus e Jesus não era Deus. Logo, assim, estava numa heresia de que se Jesus não era Deus, Maria não era mãe de Deus. Ou então que Maria, ela é... Cristotocos eles chamavam, né? A mãe do Cristo só. ou então, tipo assim, que Maria era Eu mãe... falo grego. Ele fala grego também, gente. Aqui, esse menino é Francês, bilíngue, cara. né? Você é um prodígio. Francês, grego. Tinha gente que falava que Jesus não era Deus, logo então Maria não era mãe de Deus. Mas Jesus, ele é Deus. E se Jesus é Deus, e ele se fez homem no ventre de Maria, logo Maria, ela é mãe de Deus. Pode até parecer meio bobo, porque a gente vive falando isso, sabe? Maria de graça, Senhor é convosco. A gente vai rezando, mas às vezes a gente não entende que essa frase, Maria, mãe de Deus. E é lindo você olhar que Maria é realmente mãe de Deus. Que Deus, em sua grandeza total, quis se fazer pequeno no ventre da Virgem Maria, cara. E isso é lindo, é lindo. As únicas palavras que eu tenho pra falar de Maria é que é lindo, cara. Eu acho bonito uma reflexão que o padre Paulo Ricardo fez uma vez. Ele falou assim, que Maria, ela gerou, né, o menino Jesus, e aquela mãozinha que sustentava o universo precisou ser cuidada, né? Eu vi isso aí também. É muito bonito. O Deus, criador do universo, de todos nós, ali no corpo ali de um bebê pequeno, frágil, Às vezes precisando de eu cuidado. tô rezando o terço, né, e acaba que assim, como eu venho da minha casa pra igreja, às vezes eu termino o terço aqui no Santíssimo, né? E inclusive, se vocês acham que não pode rezar o terço adorando, tá completamente errado, porque Nossa Senhora, ela é a mais perfeita adoradora de seu filho. Então, quem tem dúvidas, leia também a carta do Papa João Paulo II. Mas assim, o que eu quero dizer? Às vezes eu me paro pensando, né, nela fazendo adoração. Sabe como uma mulher que fica esperando seu filho e fica acariciando sua barriga e pensando, sabe, naquele serzinho que tá ali Aquele dentro. serzinho que tá se gerando ali. Isso chega a ser assim bonito, porque eu tenho certeza que ela pensava nele, né, o tempo todo, e ela fazia a adoração dela do jeito dela, sabe? Daquele jeito, às vezes sentada, às vezes deitada, acariciando a própria barriga, mas esse jeito de adorar Jesus é um jeito único dela, né? Que só ela pode, só ela teve essa graça, só ela teve a graça de gerar o Filho de Deus. Por isso que quando as pessoas falam assim, não, Maria foi uma mulher qualquer, tá completamente errado, porque Então, nenhuma outra... Quem que é uma mulher qualquer? Nenhuma mulher chegou a essa grandeza do anjo chegar e falar assim, olha, você vai gerar o Filho de Deus. Se um dia isso aconteceu, foi com a Virgem Maria. Tem outra além dela? Tem? Não. Então fica quietinho no seu canto aí, que deixa a gente. Por isso Bom. ela é mãe de Deus. Mãe de Deus. Vamos falar das devoções. Falta um dogma ainda, Lucas. Faltou? Falta um dogma. São 4 dogmas marianos. O dogma da Assunção. O da dogma Virgem da Maria. Assunção. Tá. Certo. Beleza. A Virgem Maria, como a gente falou, tem até eu não lembro em qual livro que é. Lembrei. É o Comungai Bem, ele fala que a Virgem Maria, mesmo após a ascensão de Jesus, ela permaneceu conosco e ela certamente comungava todos os dias com os apóstolos, porque é impossível para uma pessoa que está totalmente ligada com Deus ficar longe da comunhão. Então, como Jesus Cristo estabeleceu o sacramento, estabeleceu ali a Eucaristia, ela comungava todos os dias para poder estar em mais perfeita união, até mesmo por causa daquela saudade, né, do filho dela que tinha partido. Beleza, ela comungava todos os dias, como o Gustavo comentou, os apóstolos a chamavam de mãe, os apóstolos tinham esse amor pela mãe do Salvador.
só um corte aqui, assim, né? A beata Ana Catarina Emmerich, ela fala que Nossa Senhora fazia o caminho da Via Sacra. Fazia Via Sacra. Todos os dias, relembrando os momentos do filho dela. Fala também que ela tinha contado as pegadas, Exato. ela tinha marcado em alguns cantos, assim, pra saber onde foi A trombeta. Pra saber onde foi as quedas do filho dela, onde foi isso, onde foi aquilo, porque ela ia sempre fazendo esse caminho todos os dias e meditando. Isso é bonito, porque assim, tem gente hoje em dia que não reza a Via Sacra, tem gente hoje em dia que mal reza um terço. Então, isso é complicado, porque se você quer estar junto de Deus, você sabe que a Mãe de Deus está junto de Deus e ela fez isso, se ela que é toda cheia da graça, meditava, comungava todos os dias, rezava, por que você não faz isso para alcançar essa graça? Né? O exemplo de Maria como mãe de todos nós é que, assim, todo mundo tem um traço da nossa mãe, né? Todo mundo a gente pega, às vezes as manias, às vezes o jeito de falar, às vezes o jeito de ser, às vezes tipo assim, você tá na sua casa e você sabe que nem vocês dois aí caminhando no matrimônio, se Deus quiser, né? Então, sim, com certeza. vai ter um momento que, tipo assim, a Elisângela falou, guarda o açúcar dentro da geladeira, porque ela aprendeu com a mãe dela a guardar o açúcar dentro da geladeira, mas o Lucas aprendeu a guardar o açúcar em cima do armário. E são manias que a gente traz da nossa mãe. Por que a gente, como Maria, né, que é a nossa mãe celeste, nossa mãe espiritual, nossa mãe, mãe de todos nós, como mãe da igreja, por que a gente também não traz essas manias para nós, né? A mania de rezar, a mania de meditar, a mania de comungar, de ser obediente, de guardar as coisas no nosso coração, de ser servidor, né? Isso é importante para a gente meditar sobre Maria também. É lindo. E falando da Assunção. Tem um relato, se não me engano tá no livro da Ana Catarina Emmerich, que fala que a Virgem Maria, ela... Calma que eu vou tentar lembrar agora direito. Mas depois que a Virgem Maria, assim, adormeceu, entre aspas, os discípulos perceberam e foram sepultar ela, né? Aí as coisas todas. Só que aí, antes disso, tinham chamado todos os discípulos que estavam dispersos, levando o evangelho para todos os cantos, certo? Só que chegou todo mundo, mas faltava um, que é o cabeçudo de sempre atrasado, que é quem? Tomé. Aí o que acontece? Acontece que beleza, todo mundo se reuniu, fala que antes da Virgem Maria adormecer, ela foi lá e abençoou todos. E como Tomé ainda não estava, ela foi, adormeceu e sepultaram a Virgem Maria como era costume dos judeus. Fala que sepultaram ela num lugar muito bem escondido, assim, para que ninguém acabasse, como naquela época tinha muito esse negócio de adoração e culto aos deuses, para que ninguém de outras religiões que tinham acabado de se converter ao catolicismo começassem a achar que Maria era uma deusa, isso, aquilo. Então foram lá e sepultaram ela num lugar bem escondido. E fala que quando eles estavam voltando, eles viram uma luz. Eles acharam meio estranho, né? Ah, tá, beleza, vai ter alguma coisa do sol, isso, aquilo. E algum tempo depois chega Tomé. E Tomé, ele insistindo, depois que ele soube que ela já havia partido, ele insistiu, falou, não, eu quero ver. Aí foram lá, desfizeram todo o negócio que eles tinham ido, só que eles, quando eles chegaram lá, eles viram que não tinha mais ninguém lá. Só um cheiro de rosas. Só um cheiro de rosa. E agora você imagina que lindo que deve ser, cara. Porque aí nasce a devoção daquele cinto que existe na Itália. É um cinto que Nossa Senhora utilizava, né? As mulheres judias utilizavam, né? Na barriga, né? Assim. E Tomé, ele chega diante, ele quer ver, porque Tomé, ele é cabeça dura. Tomé é Tomé, exato. E assim, ele quer ver, porque ele quer se despedir dela, né? E quando ele chega, né, aí ele vê a glória, né? Porque ele vê ela assunta aos céus e ela deixa para ele o cinto, né? E tanto é que existe até hoje na Itália uma devoção que é a respeito de um cinto que é dedicado a Nossa Senhora, né? A tradição da igreja nos conta que ela é o cinto de Maria, né? Depois vocês pesquisem na internet, depois é muito legal essa história. Mas ela foi assunta aos céus. Só que o Sérgio... Exato, mas o Sérgio está falando uma coisa assim que às vezes deixa as pessoas meio perturbadas, né? Como assim dormiu? Como assim adormeceu? Né? Dom Henrique Soares, ele falava assim, a gente não pode chamar a morte de Maria de morte. Porque o que é a morte? A morte é um descanso eterno. Maria, ela não descansou eterno. Né? Ela, por ser tão unida a seu filho Jesus, por ela ser tão unida a Deus,
Deus não ia permitir que essa amizade fosse rompida apenas com laços espirituais, né? Por isso, o Filho de Deus veio, e porque a Assunção precisa da graça, precisa do próprio Deus para ser elevado, né? Jesus, como sendo Deus, ele ascendeu, né? A ascensão e a assunção, diferente as coisas, mas porque ela dormiu, né? Ela tem um corpo diferente do nosso, né? Não é um corpo carnal, né? A gente fala, Maria subiu ao céu de corpo e alma, sim, né? Como o corpo dela e o corpo do filho dela são parecidos, né? É um corpo ressurreto. E essa dormição de Maria, né, que é a festa que a gente celebra no dia 15 de agosto, né, a festa da Assunção, ela é importante para nós entendermos que alguém que é unido ao Filho de Deus de corpo e alma, né, ele dorme, como foi o caso dela, né? Ela adormece para subir a glória. É isso aí. É lindo. Não sei se eu falei tudo, mas se eu tiver errado, alguém manda nos ela comentários. adormece para ser assunta ao Exato. céu. Porque a união dela com o filho dela é perfeita. É uma união única no mundo. É um laço que não se desfaz. Uma coisa que é Ela interessante... não morreu, ela não teve a separação Exato. do corpo dela. É uma coisa que é interessante que eu tava lendo nesse livro que eu tô falando faz tempo, do Como Gai Vem, é que ele fala que na Eucaristia a gente encontra um laço maior com Maria. Aí o discípulo, que é um personagem do livro, ele perguntou como assim? Aí ele fala, veja bem, Deus ele quis se fazer homem na carne de Maria. Jesus ele não teve um pai físico. São José não era pai assim de sangue de Jesus. Era um pai adotivo. Então, logo, a única pessoa ali, a única carne, o único traço sangue, genético, o único traço genético que ele tinha era o de Maria. E Jesus, beleza. Jesus ele nasce, ele cresce e na quinta-feira santa ele fala, eis aqui o meu corpo. Se Jesus ele não tinha traços de um pai assim de sangue, ele tinha somente de Maria, Maria forneceu essa carne para Jesus, certo? Então, logo a carne de Jesus é a carne de Maria. Então, nessa união maior com a Eucaristia, a gente encontra maior Maria, a gente encontra melhor Maria. E é lindo, cara, é lindo. É as únicas coisas que eu tenho pra falar. O que não dá é você entender que você não está comungando o corpo de Maria, você está comungando o corpo de Cristo. Né? Porque, não confundir as coisas. Exatamente. Jesus ele diz, eis o meu corpo, né? É o corpo de Cristo que ali a gente recebe de maneira plena, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Diferente de nós, que nós temos corpo, sangue e alma. Ponto. A gente não tem a divindade, né? Mas é o mesmo traço genético, né? É a mesma substância, né? Mas nós recebemos o corpo de Cristo. A unidade com o corpo de Maria se dá também, e eu acho que o Sérgio concorda, o Lucas também concorda, que se dá quando, pela graça de Deus, você recebe o Filho de Deus no seu coração, né? Porque assim como ela, né? Lógico, né? A gente não tem nenhum por cento de grandeza do que ela tem, mas assim como ela, nós recebemos essa graça de recebermos o Filho de Deus em nosso coração, né? E as pessoas às vezes confundem essa veneração que nós temos por ela com uma adoração a ela, né? Tanto é que quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele, né, fazia isso em memória de mim, isso é o meu corpo, né? É o corpo de Cristo em unidade com o corpo de Maria, mas é 100% o corpo de Cristo. É isso aí. Devoções ou a gente vai fazer um outro... Faz um outro episódio mais tarde, melhor fazer um outro episódio sobre fazer os uma assuntos parte que a gente 2 ia falar. do terço e dos títulos que Nossa Senhora tem, né? Esse a gente tem hoje. É bem melhor. Até a gente pode ensinar o pessoal a rezar o terço, tudo certinho, a história do terço que tem no segredo do rosário. É lindo. Finish, então? Finish. É isso, galera. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até agora. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, curte, faz aquelas coisas. Comente, compartilha. Curte, comenta, compartilha, faz as coisas que vocês sabem que faz. Ajuda a gente na divulgação porque a gente está precisando. Manda para seus amigos, manda no grupo da família, manda lá que o pessoal assim, que é devoto de Nossa Senhora, beleza? É nóis, muito obrigado. Não esquece de ajudar a gente. Muito obrigado. Falou, falou, falou!